Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast acontecendo aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje, com muito prazer, recebemos aqui no nosso estúdio Luiz Meneguin, jornalista com 50 anos de atuação na imprensa catarinense. Ele iniciou sua carreira na publicidade, mas ingressou como repórter no jornal A Notícia de Joinville, onde chegou à direção do jornal. Além de jornalista, ele tem formação em psicologia e dezenas de especializações no Brasil e na Espanha, na Universidade de Navarra, e é um excelente cozinheiro, pelo que eu sei. Atualmente é diretor de conteúdo do Grupo ND, responsável pela produção jornalística de todas as plataformas de mídia do grupo. Lidera a direção editorial de 6 emissoras de TV, do jornal Notícias do Dia, impresso, portal de notícias ND+. Bem-vindo, Luiz Meneguin. Prazer te receber, que bom que você veio, muito obrigado. Eu que agradeço, Jailson, pelo excelente trabalho que você faz em favor da comunicação. Muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa? Comece? Então vamos lá. Vamos em frente. O bom jornalismo é para sempre? Acho que sim. Jornalismo ele é essencial para a sociedade e ele é para sempre, independente da plataforma onde ele esteja sendo utilizado, né? Seja no meio digital, seja no impresso, seja na rádio, seja na televisão. Então, o jornalismo ele tem um papel essencial, fundamental, e acredito que com o passar do tempo, novos meios se agregam a esse conjunto, a esse ecossistema de comunicação, mas o jornalismo permanece. Muito bom. Essa frase ela é o slogan de um manifesto que vocês fizeram num vídeo que eu assisti para fazer essa matéria com você. O que é esse manifesto? Para nossa audiência conhecer esse manifesto do Grupo ND. O Grupo ND ele tem se pautado por uma proposta de ser um jornalismo responsável, com resultado, de forma isenta e independente, né? E esse é o nosso DNA, que começou há mais de 35 anos com o grupo de televisão. Hoje o jornalismo está presente em todas as nossas plataformas e hoje nós agregamos outros veículos, outras mídias, mas sempre com esse mesmo propósito. O jornalismo é resultado, o jornalismo capaz de, através da informação, melhorar a sociedade. Perfeito. Que bom. Bom, você começou no chumbo quente, né? Atravessou a informatização, a internet, as redes sociais, agora a inteligência artificial, e hoje dirige o conteúdo de um dos maiores grupos de mídia da região sul do Brasil. Pergunto a você, o que realmente envelhece? O papel, a tecnologia ou a forma de fazer jornalismo? Eu acredito que o jornalismo ele se transforma, né? Ele não envelhece, ele se transforma. Hoje nós temos aí o impacto das redes sociais, o impacto dos veículos de mídia digital, mas a essência é o jornalismo como nós aprendemos na faculdade, né? Checar, apurar, checar, rechecar e e oferecer informação qualificada para o leitor ou para o seu público. Então, eu acredito que o jornalismo não envelhece. E alguns veículos perdem importância, né? Eu acredito que eles acabam sendo engolidos por novos modelos, mas a essência permanece a mesma. Para nós que somos jornalistas, acho que temos que preservar os nossos valores, que é a busca da verdade, a busca da informação. E ouvir sempre todos os lados necessários Exatamente. para levar para o leitor a verdade e ele decodificar como verdade. Hoje qualquer pessoa com celular é comunicador, qualquer um com celular faz vídeo, faz filme, faz longa-metragem, né? Nesse ambiente, a credibilidade passou a ser o maior patrimônio de um veículo de comunicação? Sem dúvida, Jailson. A credibilidade hoje é o que sustenta o veículo de comunicação. Hoje é muito fácil, como você mesmo colocou, que alguém munido de uma ferramenta, um celular, um smartphone, consiga produzir vídeos, dar informação, mas ela não tem o compromisso que o jornalismo tradicional tem dos grandes veículos e do nosso caso, do Grupo ND, que é checar a informação e buscar a verdade de ambos os lados e trazer o contraponto e o leitor tirar, como você mesmo disse, a conclusão, né? Hoje existe muita gente dando informação, mas sem a qualificação, sem aquele trabalho
que o repórter está acostumado a fazer, que é garimpar a informação, ouvir várias fontes para chegar a produzir uma notícia. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que continuar seguindo. Eu vejo que hoje as pessoas comuns, né, a audiência, digamos assim, ela já está esclarecida sobre as pegadinhas que há nas redes sociais. Então, eu acho que o trabalho da imprensa, da grande mídia, é não deixar nem um dia, se for, de informar, de alertar para os perigos que tem, né. Acho que esse é um papel que todos os veículos deveriam fazer, as entidades da classe fazem, mas os veículos individualmente também poderiam ter campanhas permanentes sobre isso, Exato. né. Nos anos 90 diziam que o jornal impresso ia morrer, e em 2006, quando todo mundo estava pensando que era isso mesmo, o teimoso Marcelo Petrelli lançou um jornal Exatamente. impresso. E teimoso que é, todo mundo dizia que é louco, pô, fulano está fechando, o outro lá fechou, o Estadão está fechando, não sei o quê. Ele foi lá e colocou um jornal. Tem 20 anos que isso aconteceu. O que que os pessimistas não entenderam sobre o valor do jornal? Primeiro, que acredito que a profetização do fim dos veículos aconteceu também em relação à rádio, quando a Ao rádio. televisão surgiu, né. Exato. Como se aquele novo veículo fosse destruir quem veio antes. No caso dos jornais, quando no ano 2000 já se propagava o fim dos veículos impressos, né. Bom, eles se reinventaram e resistem, assim como as rádios, também se reinventaram, né, e a tecnologia ajudou muito isso a propagar a informação pela via do rádio. No caso dos impressos, sobreviveram, muitos veículos em função do seu maior ativo, que é a credibilidade e a informação qualificada, né. Hoje, nós vivemos numa parafernália de informação via digital, que você não sabe se é verdade, ou é uma desinformação, ou é uma informação equivocada. Então os veículos têm esse compromisso de oferecer ao público a informação checada, rechecada, a informação que é fidedigna, né, de fontes, oficiais ou não oficiais, mas com esse filtro, essa curadoria que o jornalista tem que fazer. Então, nesse sentido, eu acredito que os impressos eles continuarão sendo relevantes enquanto conseguirem exercer esse papel, fazer um jornal, a informação qualificada, chegar a um público que ainda aprecia o jornal impresso, que tem assim tem até a questão sensorial de você manusear um impresso, um jornal, logo no início da manhã, e ter a informação organizada, né? Porque hoje, mesmo no meio digital, às vezes ela vem de todos os lados, você não sabe onde achar, e ali você tem os colunistas, você tem as reportagens, a editoria de esporte, a editoria de opinião, e o jornal é hábito também, né? As pessoas acabam se acostumando. É como o jornal como o jornal, o livro físico e o livro digital, né. Sem dúvida. Alguns se acostumam, as gerações mais novas É. preferem o Kindle, né, e outros já preferem ir na livraria comprar, adquirir o livro, ter ao lado, poder, anotar, enfim, fazer são hábitos que se consagram. E o leitor mais maduro, ele prefere, né, o jornal impresso. Eu acho que o jornal impresso ele precisa ter um cuidado com ele, ou não é um cuidado, é uma sapiência de usá-lo da maneira melhor em relação aos outros meios. Pega a televisão, rádio, as redes sociais, as plataformas, são tudo muito veloz, muito rápido. Exato. E o jornal impresso está ali para você ler, e é o veículo que permitiria, na minha opinião, mais profundidade nas notícias, nas reportagens. Eu, como você sabe, eu aconselhei que cobre o Festival de Cannes durante, bom, já vários anos. E teve um ano que eu fiquei muito, assim, impactado, porque antes de ir para o Palais, onde acontecem os eventos, eu ia tomar o café numa padaria que tinha no caminho. E tinha o jornal da cidade ali, vários jornais ali pelas mesas ali. Todo dia eu pegava e olhava aquele jornal, uma semana. E eu percebi que assuntos relevantes para a sociedade estavam no jornal todos os dias. E aí eu falei: "Bom, eu não leio francês, né, mas dava para ter uma ideia de que havia um problema na região, na cidade, e todo dia o jornal trazia na capa aquele assunto". Então a minha decodificação foi: enquanto o poder público ou responsável por aquele problema não resolver, eles não largam do pé.
E aqui a gente não vê isso, né? Em veículo nenhum. Aquele, deu a ponte está para cair, a ponte tem problema. Fala uma vez e nunca mais, né? Você não acha que o jornal poderia ser mais impertinente com certos assuntos? Com certeza. Eu digo, às vezes, para nossos colegas, que às vezes você noticia que o náufrago ficou na ilha. E você não vai depois contar a história se ele ficou lá, se ele veio nadando até o continente, se um tubarão o engoliu, enfim, né? É uma dificuldade que os veículos têm e é uma autocrítica mesmo, porque a gente tem todos os dias notícias novas, né? E a gente é provocado por vários temas todos os dias. Uma redação de jornal recebe WhatsApp, recebe e-mail, recebe telefonema, e às vezes a gente acaba deixando de recuperar alguns assuntos que são importantes e dar acompanhamento. Mas eu diria que no nosso jornal ND a gente tem uma característica de sempre tratar dos grandes assuntos. Talvez não com a frequência que você está colocando, necessária, e que o jornal francês é mais provocativo, mas as grandes bandeiras da sociedade passam pelo nosso impresso. O jornal ND ele hoje acumula vários assuntos que mudaram e transformaram a realidade aqui da Grande Florianópolis em função de um trabalho jornalístico sério, né? Como, por exemplo, nós fizemos um levantamento gigantesco ao longo de vários meses sobre a questão do saneamento em Santa Catarina. Sim, isso foi forte. Eu Isso acompanhei mobilizou o governo, todas as autoridades públicas, o Ministério Público, em função de um problema que existia em Santa Catarina e que era colocado embaixo do tapete, né? Ninguém achava que o índice dos indicadores de saneamento de Santa Catarina, um estado diferenciado, com indicadores de qualidade de vida, de alfabetização gigantes, dignos de países europeus, que aqui tínhamos um problema sério de saneamento. que é saúde, né? Exatamente. E foi um trabalho que nós colocamos na pauta do poder dos governantes esse assunto. E assim, outros, como a questão dos cartórios, em função da série de reportagens críticas que o jornal ND fez, a Assembleia não realizou um novo aumento das taxas no ano passado. Então, houve uma percepção de que alguma coisa estava fora do padrão, né, com os reajustes acima da média, enfim. E assim é o papel do jornal, apontar os temas, jogar luz sobre esses temas e buscar a solução. E muitas vezes apenas a divulgação dos assuntos já é o suficiente para que a autoridade e o poder público, eles reflitam e mudem comportamentos. E fiquem atentos, né? E Exatamente. não deixa a coisa na pilha do não, né? Traz para a pilha do sim, Sim, né? sim. Com 20 anos de existência, qual foi a principal marca editorial construída por vocês? E o que faz o ND ser diferente dos veículos impressos de outros estados? Olha, o jornal ele começou como um jornal popular. O jornal ND ele começou como um jornal que O próprio tinha nome diz, né? Notícias do dia são as mais tinha quentes, né? era factual, ele era um jornal pouco reflexivo, e eu fui o responsável, a convite do presidente, do Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND, de fazer uma mudança que foram feitas em várias etapas, né? O jornal foi saindo do popular, até porque entrou a concorrência do Grupo RBS à época, com o jornal Hora de... popular, Hora de Santa Catarina, que veio trafegar na mesma linha, né, do jornal popular, e nós fomos qualificando o produto. Mas assim, a principal qualidade, eu diria que é a independência e esse envolvimento com a comunidade, né? O jornal ele não é feito para o dono, não é feito para nós jornalistas, né? Ele é feito para a sociedade. E quando a gente consegue ter essa empatia e tratar de temas relevantes, como a edição de hoje do jornal, tratando da questão da velocidade excessiva na Beira-Mar Norte, principal avenida da cidade, que causou mais uma morte, a gente está abrindo os olhos das autoridades. Afinal, isso está correto? Não está correto? Por que não reduzir a velocidade, né? Por que não repensar esse modelo? Então, os radares de volta, colocar os radares já ajudaria? Já está há mais de 10 anos que não retornaram, né? Enfim, esse é o papel nosso. E eu diria que o sucesso e a presença do ND ainda como um veículo vivo, atuante,
é justamente essa preocupação de estar em sintonia com a sociedade. Ele não é um elemento descolado do dia a dia da cidade. Ele acompanha, registra a história que acontece todos os dias, tem suas páginas, e por isso ele se torna importante. E é um jornal estadual, né? Ele é regional. Ele abrange jornalisticamente Cobertura só na quais? Grande Florianópolis, mas hoje no digital ele pode ser lido por pessoas que estão fora daqui. Nós temos assinantes do meio digital em Brasília, São Paulo, né? Mas vocês vão já atrás moraram do dia a dia da Grande Florianópolis. Vocês não vão a Chapecó, não vão a Joinville Não. cobrir a situação. Não. É Grande Florianópolis. Florianópolis. Essa cobertura regional a gente faz pela televisão, que possuímos emissoras nas principais cidades, e também pelo portal, que tem equipe própria para isso. O jornal, às vezes, traz, claro, notícias do Estado e notícias que interessam quem quer saber o que está acontecendo no Brasil. Sim. Mas é um conteúdo muito menor do que o conteúdo local, regional. E com relação à tiragem e circulação, vamos falar um pouquinho desses números, que hoje, depois de 20 anos, assinaturas, venda em banca, eu vou em vários pontos de venda, ele está presente em vários lugares. Dá uma ideia como é que é essa estratégia de chegar no público. Bom, o jornal, ele, como todos os jornais nos últimos anos, ele reduziu de tamanho, né? Hoje o nosso jornal ele é um pequeno, mas é um grande jornal do ponto de vista da influência, mas é um jornal que tem uma tiragem média de 5 mil exemplares. Que eu diria, é pequeno. Para Grande Florianópolis é pequeno. Mas ele tem uma influência bastante gigante, porque ele circula na capital, que é o centro do poder econômico, não diria, mas até político, né? Governos, prefeituras, Assembleia Legislativa. Então ele está nesse meio, e um jornal ele não é lido por uma só pessoa, né? Ele é lido por muitas pessoas, né? Então isso se amplia um pouco a presença dele como veículo. Mas nós temos assinantes leais e eu diria até que nós somos um case de sucesso. Sim. Porque nós acompanhamos a situação dos jornais pelo IVC, que é o instituto que faz a auditagem das tiragens dos veículos e dos jornais impressos, que a maioria dos jornais, dos grandes jornais, Folha, Estadão e os outros jornais de capitais, eles têm reduzido ao longo dos anos a sua presença. Estadão e Folha de 800 mil rodam 30 mil, Exato. 20, 40 mil hoje. Então, Uma queda? e a nossa tiragem e nossa circulação, ela é estável. Por isso que eu digo que é um case de sucesso. É um engajamento, né? E Com tem os uma assuntos. fidelidade também dos nossos assinantes. E isso nos gratifica, porque nós recebemos os assinantes, tem um trabalho que o setor de circulação faz, de levar os assinantes até a redação. E a gente recebe muitos senhores e senhoras que assinam o jornal, profissionais liberais, que vão lá para conhecer, ficam felizes de estar lá, e nos contam que todo dia tem esse hábito de abrir a sua porta, pegar o jornal, ler, tomar café, é um companheiro diário, né? E isso esse índice de fidelidade nossa é gigante. Então eu acredito que ele talvez não cresça do ponto de vista de quantidade, mas ele continua presente como um grande influenciador, Um grande valor para as pessoas. Exatamente, e como um grande influenciador da comunidade. Bom, Meneguinho, a inteligência artificial, 100% da população hoje sabe o que é, usa todos os dias, né? Ela escreve textos, resume reportagens, entrevistas, produz imagens, produz vídeos. Ela representa uma ameaça ao jornalista ou uma oportunidade para que o profissional faça um jornalismo ainda melhor? Qual é a tua opinião? Você que vive todo dia dentro de uma redação. Bom, eu tive que me atualizar também e Imagino. fiz vários cursos, inclusive no Google, e seminários sobre inteligência artificial. A minha visão é muito simples. A inteligência artificial é mais uma ferramenta que veio auxiliar o jornalista a praticar melhor o seu trabalho, né? Você, diante de uma necessidade de uma pesquisa, de uma apuração de um fato, sobre um histórico de algum assunto, a inteligência artificial te fornece. Mas a inteligência artificial, apesar de ser ela formidável, ela nunca, o jornalista nunca pode abrir mão do seu trabalho, da sua parcela de participação nesse processo. Não ela tem que ser uma ferramenta aliada a um profissional que tenha valores éticos, né, morais, credibilidade para você usar os dados sem pisar numa casca de banana de repente, ou pegar
um dado que seja equivocado, que a inteligência artificial também erra, né? Ela E comete, muito, porque se depende do confunde, cara que né? pergunta, né? Exato. Como você perguntar, É. né? Há 2 anos atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre Jerônimo Coelho. Eu pesquisei em 2 inteligências artificiais. As 2 deram datas e cartas que ele ocupou diferentes. Então aí você tem que ficar com o pé atrás. A Mas biblioteca que um vai, a biblioteca que o outro exato. vai, né? Então, mas eu acredito que é um grande aliado do jornalismo pela agilidade na apuração, na busca de informações do passado, de temas recorrentes, e nós, inclusive, temos treinamentos para nossas equipes, fazemos. Então, isso que eu ia perguntar, que eu estou ansioso para te perguntar. Eu queria perguntar no meio da tua explicação, porque você tem lá 20, 30 jornalistas na redação, cada um com a sua cultura, formação, problema de casa, né, interesse na profissão, desinteresse e tal. Como é que você nivela a régua para que todos trabalhem com os prompts, com igual para o jornal não ficar um camelo, né? Como é que vocês capacitam como, Sim. treinam aonde, quem que cuida desse assunto, como é que eles avaliam as competências deles no uso das ferramentas? Bom, nós temos já um trabalho, já que começou ano passado, com treinamento. Contratamos profissionais para ensinar o básico do como se fazer uma pesquisa, como apurar um documento, como decupar uma entrevista, como você pegar um documento de 500 páginas e traduzir isso, né, com informações que você possa utilizar. Cada vez mais a gente está treinando e conversando muito, né? Porque como é que você nivela uma redação? Como é que você equaliza esse processo? É com muita reunião, muita conversa, muito seminário. A gente já faz de 2 em 2 anos um grande encontro de jornalismo, onde a gente traz especialistas das várias áreas, inclusive da IA, para fazer palestra, para ensinar. Eu acredito que nós estamos num momento muito importante, porque a inteligência também ela se qualificou, ela avança muito rápido. Evolui E muito. os nossos profissionais, aqueles que estão interessados, estão se capacitando. Mas não existe, digamos assim, ainda não temos um manual, nenhuma regra. Mas Manual existe de redação. um manual, mas temos alguns conceitos éticos, Certo. que a gente sempre, quando um texto é feito com IA, a gente pede que se coloque ali com o auxílio da IA. Não usamos aleatoriamente imagens produzidas pela inteligência artificial. Enfim, temos todo um trabalho que está sendo feito e continua, porque os meios, né, cada vez estão mais sofisticados, de aprimorar o profissional para que ele tenha mais tempo, mais competência para exercer o seu papel. Para fazer melhor, mas não fazer o uso do artificial para tirar a credibilidade perante a visão do leitor, né? Exatamente. Tomar cuidado com isso. Mas como é que você imagina a redação daqui 10 anos? Ela vai ter menos jornalistas na redação ou terá jornalistas fazendo outras funções que a gente hoje não sabe quais são? Eu acredito que ela terá jornalistas mais qualificados, porque a tecnologia permite que você avance, né, em várias áreas do conhecimento. E eu acredito que ela talvez não seja maior do que as redações de hoje, mas ela terá jornalistas mais qualificados, mais capacitados. Porque o jornalismo também é um exercício de pensamento, de criatividade, né? Ele não é um reprodutor só de informação, mas alguém que tem que elaborar uma pauta, saber que fontes são ideais para produzir aquele conteúdo. Então, eu diria que a redação talvez não cresça, mas haverá profissionais cada vez mais qualificados, né? A régua sobe em relação à qualidade e o conhecimento técnico dos profissionais que virão no futuro. Isso que você falou se aplica para todos os meios do grupo ou isso está mais para jornal, mais para internet, mais para televisão, mais para rádio, mais para mídia out of home que vocês também têm, ou para todos? Eu acredito que para a produção do jornalismo como um todo, vale para todas as plataformas, né? Porque nós já temos hoje um portal que é o ND+, que já emprega 65 profissionais, e todos eles muito qualificados, jovens, mas muito qualificados, fazem cursos com o Google. Os técnicos, os profissionais do Google já estiveram aqui, eles participam de seminários online, e a gente percebe que mesmo esses jovens jornalistas, eles estão hoje se qualificando muito rapidamente, né? Talvez aquilo que eu demorei 10 anos para aprender como repórter, hoje eles fazem isso muito rápido. Em um ano eles estão preparados, sabem como apurar
onde ler uma informação que está no banco de dados público, que hoje a informação É o mesmo está... objetivo, né? Não tem Exatamente. tanto romantismo como Exato. antigamente. São profissionais qualificados para buscar informação em bancos que estão ocultos às vezes, né? Dados de portais da transparência, enfim, banco de dados, e eles hoje têm essa competência. Muito Isso é muito bacana a gente saber que são jovens que chegam à profissão com essa qualificação muito rápido. Muito bom. Depois de 50 anos na profissão e com a barriga no balcão todos os dias e com Marcelo Petrelli mandando mensagem do mundo onde ele estiver, 10 vezes por dia, se um jovem estudante estiver assistindo nossa conversa aqui e quiser exercer a profissão, você o incentivaria? Qual seria o primeiro conselho que você daria para um jovem que está aqui querendo ser jornalista? Bom, eu diria que você, que é um jovem, que tem essa vocação, siga o seu coração. Jornalismo é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que vai te abrir caminhos e campos de conhecimento que nenhuma outra talvez hoje te ofereça, porque você vai estar entrevistando o prefeito da cidade, você vai estar entrevistando um artista, você vai estar entrevistando um intelectual, está viajando, né? E é uma profissão maravilhosa, e tem que ter vocação, porque ela exige muito do profissional, de estar sempre se atualizando. E o conselho que eu dou é ler sempre, estar sempre se atualizando, mas principalmente se preparar no aspecto não só da técnica da apuração e da reportagem, mas também do conhecimento geral. O jornalista ele não é um especialista, ele é um generalista, né? Ele tem que saber de tudo um pouquinho de medicina, um pouquinho de direito, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de qualquer coisa, né? Porque você vai enfrentar e vai fazer entrevistas com pessoas dos mais variados setores, né? O empresário da construção civil, que tem lá seus problemas, o professor da escola pública, enfim. É uma profissão que eu diria, não mudaria. Eu tentei ser arquiteto, quando eu descobri que matemática era essencial, na minha adolescência, eu desisti. E segui a profissão de jornalista e, felizmente, ao longo de 50 anos de profissão, eu só estive dentro de uma redação trabalhando. Então, isso me orgulha bastante. Prazeroso, né? Acordar todo dia lá, fazer aquele trabalho Exatamente. sensacional. Se você tivesse que escrever uma frase sobre o futuro do jornalismo, qual seria? Poxa, essa pergunta tem que me obrigar a pensar, né? Futuro do jornalismo. Eu diria... Falamos tanto de passado, né? De Exato. morre o jornal, morre o rádio e estamos aí todo mundo vivo. Eu diria que o jornalismo estará sempre presente no dia a dia das pessoas. A informação ela é muito relevante. Não sei construir uma manchete assim tão rápida, mas eu acredito que nada hoje na sociedade se sustenta sem a informação. E o jornalista é o profissional habilitado para fornecer essa informação nas várias áreas, né? Na medicina, na ciência, na tecnologia, no jornalismo propriamente dito, em todos os veículos. O jornalista é aquele que apura, que faz o filtro, que faz a curadoria, que entrega algo para que a sociedade reflita. Então, eu acredito que o futuro sempre verá o jornalista antenado, ligado no que está acontecendo e traduzindo isso para o cidadão comum. Muito bom. Queria perguntar qual a tua opinião sobre o que eu vou te dizer agora, que é a minha opinião. Só escreve bem quem lê muito. Isso é uma verdade no jornalismo? Absolutamente verdade. O jornalista tem que estar sempre acompanhado dos seus livros, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo. Eu tenho esse hábito, eu começo 3, 4 livros, leio um pedaço, depois volto para o outro, mas nunca me separei dos livros e vejo que os jovens que estão na profissão, muitos deles são apaixonados também por livros. Não só livros técnicos da profissão, mas literatura, né, poesia, arte, filosofia. Acho que nós temos que ter uma bagagem humanística que só o livro dá para você poder contar histórias, porque o segredo e o sucesso da imprensa também é contar histórias, né? E sempre tem alguém contando uma história que interessa as pessoas. E o jornalismo num grupo como o de vocês tem possibilidades múltiplas, né? Ele pode entrar no jornalismo dizendo, bom, eu vou trabalhar no jornal. Ele pode trabalhar na redação do portal, que é a internet, todos os meios estão ali.
televisão, ele pode pegar o microfone e fazer uma matéria, quer dizer, a possibilidade que grupo de comunicação como o de vocês e outros, para o estudante é inúmera. Então ele acha que deveria se preparar, conversar muito com seus professores e vir pronto para qualquer desafio, não para ir lá sentar Exato. e ficar escrevendo num computador só, né. É isso ou não é? Exatamente. Eu acredito para você jovem, estudante de jornalismo ou que pretende ingressar na profissão, eh, isso é uma verdade. Hoje o mercado para a comunicação é gigantesco, né. Você pode trabalhar num veículo, você pode ter a seu próprio veículo, né, tem hoje facilidade com a tecnologia permite, você poderá ser o seu próprio dono do seu negócio, do seu veículo. As redes sociais contratam muitos profissionais, há um campo gigante da comunicação. A comunicação cada vez ela é mais fundamental, né. E eu acredito que, não dá para você imaginar que você sai de uma faculdade e você não tem um espaço que você vai buscar ou nas assessorias de imprensa, as empresas precisam comunicar os seus negócios, o jornalismo precisa de bons repórteres, a televisão precisa de repórteres, as emissoras de rádio precisam também, de profissionais. Então eu acho que é um caminho vasto, gigantesco, mas depende muito de você, se preparar, fazer essa lição de casa que nós falamos, ter o lado técnico, mas também ter a sua cultura pessoal, né, investir em você mesmo, no conhecimento, para que você seja um profissional cada vez mais completo. Perfeito, professor. Muito obrigado por tudo que você disse aí. Eu gostei muito de conversar com você, acho que a audiência também. E caso tenha faltado aqui algo que você gostaria de transmitir para a comunidade acontecendo aqui, aquela câmera ali que você já conversou com ela está ali à tua disposição para Bom, você encerrar a nossa eu conversa. é que agradeço, Jailson. Talvez a nossa conversa foi rápida, mas de qualquer forma é importante que a gente discuta o papel da comunicação hoje na sociedade, né. No meio tão, vasto de impacto de informação via digital, o trabalho fundamental do jornalista por trás dos veículos tem que ser valorizado, né. É o profissional que liga, que checa, que vai buscar informação, que liga para ver se é verdade, que vai ao local, né, o local onde as coisas estão acontecendo. Isso não pode deixar e não vai deixar de existir, porque o jornalismo ele é uma profissão que tem esse perfil. E nós que estamos há tanto tempo dentro dos veículos, a gente sabe que, o caminho está aberto para os novos que vêm aí usando a tecnologia, usando os novos recursos e produzindo informação cada vez mais qualificada. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a você. E a você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast acontecendo aqui diretamente do Instituto Bertol em Florianópolis.